O que aconteceu na classificação do GP do Qatar de 2025? Dessa vez teve coisa, dessa vez a gente teve uma sessão boa, diferente da sprint hoje mais cedo, que eu falei no vídeo, que eu soltei mais cedo reagindo à sprint. Agora na classificação a gente tem algumas coisas a mais para reagir. Aqui no Qatar as classificações costumam ser melhores do que as corridas. Não que tenha sido uma grande classificação, assim, a própria classificação da sprint já foi, tipo, muito melhor do que essa daqui. Mas a gente ainda teve uma classificação interessante, talvez pensando numa disputa de título indo para Abu Dhabi. Não tenha sido a mais interessante, mas a gente teve algumas coisas interessantes para discutir aqui. E é isso que a gente vai fazer, extrair essas histórias e conversar sobre elas com as minhas opiniões e as que vocês também enviaram no Discord aqui do Clube da F1, no link que tá na descrição do vídeo, e na aba de comunidades, que eu sempre posto pedindo as suas opiniões pós-sessão. Dito isso, bora ver o que aconteceu na classificação do GP do Qatar de 2025. Começando pelo Q1, a gente teve as quedas de Franco Colapinto com o tempo de 1:21.137, seguido então de Lance Stroll, Lewis Hamilton, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda com o tempo de 1:20.761. Começando, a gente tem o Franco em último lugar, não foi uma boa classificação dele, ele ficou pouco menos de 1/10 em relação ao Lance Stroll. Então, realmente deixa a desejar. Ele já não tinha se classificado bem na sprint também. Só que o Gasly acabou não indo bem na sprint também, o que não fez tanta diferença para isso. Eram os dois largando lá do fundo, só que dessa vez o Gasly vai muito bem e o Franco encontra uma certa dificuldade. No ano passado já não tinha sido uma grande prova dele no Qatar, tanto em questão de classificação do carro da Williams, apesar de não ter ficado em último. E questão de corrida, não preciso nem dizer, foi uma das corridas que fez aquela sequência final de batidas dele. Então, talvez seja uma pista que o Franco realmente não goste muito, não se sinta confortável. Esse ano a gente tá vendo isso com muito mais evidência, né? Tá ficando muito mais destacado essa questão de pilotos que gostam e não gostam de uma pista e como eles acabam indo mal em pistas específicas. A gente tem o próprio caso do Piastri, um dos mais evidentes, o quanto ele não gosta de pilotar no México, o quanto ele vai mal no México. E aqui o Franco, ele vai muito mal no Qatar. Provavelmente deve ser uma das pistas que ele não consegue se adaptar muito bem, que ele não consegue correr tão bem. Seguindo, Lance Stroll, como eu gosto de falar aqui, né? Garfo encontrado na cozinha, Lance Stroll cai no Q1, dessa vez em 19º lugar. Assim, o Stroll ele só tá existindo até o final dessa temporada, né? Acho que ele já não aguenta mais e só tá aí pra cumprir tabela. Agora, em 18º lugar, a gente tem o Lewis. E eu vou trazer um comentário pra gente começar falando sobre isso, um comentário do Reginaldo Fernandes. Já é normal ver o Hamilton cair no Q1. E eu tenho um dado aqui para vocês, foi confirmado na própria transmissão, mas o dado aqui eu tô pegando de um colega meu, jornalista, o Domi, que passou aqui num grupo que eu tô, a informação. Basicamente, o Lewis Hamilton é o único piloto titular da Ferrari a cair no Q1 duas vezes seguidas, Las Vegas e Qatar. Giancarlo Fisichella e Bruno Badouer haviam feito o mesmo, mas eram substitutos por poucos rounds. Então é a primeira vez que um piloto titular da Ferrari cai duas vezes seguidas no Q1. Sendo então Las Vegas e Qatar. Tem a inclusão, né? Algumas pessoas estão falando da classificação sprint, mas a classificação sprint aí não entra em estatísticas pensando em classificação. A ideia só conta a classificação normal. Mas tirando o Badouer, que foi talvez um dos piores pilotos que a gente viu nesse século na Fórmula 1, e não duvido que entre. É que da história você teve muito maluco ruim, né? Não acho que dá compensa colocar na história, porque o Badouer pelo menos era profissional, apesar de não ter nível pra estar na Fórmula 1. Mas o Fisichella, o stint dele na Ferrari foi tenebroso também. Então, realmente não foi muito positivo esse recorde pro Lewis. E infelizmente já é comum a gente tá vendo ele cair no Q1, cair cedo nas classificações. Realmente é o que eu discuti ontem com vocês. Ele simplesmente só quer que esse ano acabe, eu acho. Chegou nesse ponto, ele só quer que o ano acabe. Ele não tá mais feliz, ele não tá bem. Ele fica se jogando pra baixo nas oportunidades que tem, o que não é algo que, de novo, eu concordo, eu criticava o Norris quando fazia isso, estou criticando o Lewis, eu não acho que você deva fazer esse tipo de comentário publicamente, né, essas coisas como, eu sou um merda, eu sou muito ruim, a culpa é minha, tipo, você tem que admitir culpa quando você erra, com certeza. O ponto é você colocar essas frases junto com a admissão de culpa. Isso pra mim eu enxergo como problema e que vira uma espiral, né, aí é questão que você tem que tratar com psicólogo também tudo, mas que vira uma espiral e te joga mais pra baixo ainda. Então, realmente é um ano tenebroso. Eu não duvido que ele caia também no Q1 em Abu Dhabi, porque ele realmente só quer que o ano acabe. Ele só tá pilotando porque tem contrato e só quer que o ano acabe e testar os carros de 2026 pra ver se tem alguma salvação, sabe? Daí a gente tem... basicamente o que o A falou aqui, é só A no nick. O ano do Hamilton acabou, ele só tá correndo pra cumprir tabela. É basicamente isso que o Lewis tá fazendo. Ele só tá tentando
cumpre o contrato. Ele tem um contrato correto até o final do ano e tá fazendo isso, mas sabe, tá se arrastando, tá fazendo ali, só empurrando esse carro de barriga. Cara, pelo que a gente viu do Lewis, eu acho que é um final de 2025 muito ruim. E eu realmente espero que 2026 ele melhore, ele não necessariamente brigue pelo 8º título, porque eu já acho que tá num cenário que isso não vai acontecer mais. Mas que pelo menos ele volte a ser próximo do Lewis que a gente conhece, do Lewis que a gente sabe que ele pode ser, sabe? Pra que pelo menos o final de carreira dele não fique marcado por isso, sabe? Não fique marcado por essas coisas ruins, por esses resultados deploráveis. Pra que quando a gente fala do final de carreira, a gente fala, ele teve aquele ano ruim na Ferrari, mas 2026 ali, ele pegou um pódiozinho, brigou ali na frente, tava assim pontuando, tava pau a pau com o Leclerc, que a gente se lembre disso, pra que isso não marque o final de carreira dele, sabe? Espero que isso aconteça mesmo. Depois a gente teve a queda do Esteban Ocon, largando da 17ª posição, o Ocon, né, em classificação tá sendo ruim, vem caindo em Q1 direto perdendo em classificação por Berman. Eu fiz um short recentemente até falando a diferença de tempo de classificação entre os companheiros de equipe, e o Ocon tá perdendo pro Berman pra um novato. É o que eu falo, o Ocon é o cara que entra em 2026 com a maior corda no pescoço de todas, precisando se provar mais do que todo mundo, porque ele já entra em 2026 com gente podendo pegar o assento dele, sabe? Ele já entra em 2026 com a vaga dele em risco, e ele não tá fazendo por merecer pra continuar na Fórmula 1. Esse é um ano bem abaixo do Esteban também. E o Yuki Tsunoda, né, viveu da sprint ali só. Chegou aqui na classificação principal e falou, pra mim deu, chega. Ele até xinga no rádio depois de terminar a volta dele, fala que porra que aconteceu, o que tá acontecendo e tal. Mas o Yuki, eu acho que ele só tá... Yuki, aproveita que você tem mais 2 corridas na Fórmula 1, sabe? Antes de você não ter mais. Porque eu acho que nem na Fórmula 1 ele fica. Não acho que ele vá seguir pra reserva da Aston Martin, já tem o Jack Crawford na função, mesmo com a Honda chegando por lá. Ele deve ir mesmo, ao que tudo indica, são rumores, claro, mas ele deve ir mesmo pra Indy, correr por uma equipe fornecida pelo motor Honda lá na Indy. Partindo então pro Q2, a gente teve as quedas de Alex Albon, Gabriel Bortoleto em 14º, e aqui tem um asterisco pra gente conversar, Oliver Berman, Liam Lawson e Nico Hülkenberg. Eu até acabei esquecendo de falar os tempos, mas o Albon ele cai com o tempo de 1:20.629, curiosamente o mesmo tempo que ele fez no Q1. O Albon faz o mesmo tempo dele no Q1, e o tempo de corte ali do Hülkenberg foi de 1:20.353, 0.010 segundos atrás do tempo do Charles Leclerc no Q2. De tudo isso, a gente vai falar aqui, né, da ordem. O Albon ele cai em 15º, mais uma classificação ruim. Ele já tinha se classificado mal em Las Vegas, eu critiquei ele bastante, e de novo ele se classifica mal. O Albon nesse final de temporada tá muito abaixo do que a gente sabe que ele pode entregar, muito abaixo mesmo. E assim, eu só não acho que há críticas mais pesadas, eu só não peso mais tanto assim também, porque aquele argumento que eu sempre uso, a Williams se tá confortável na 5ª colocação hoje é por conta dele. Mesmo com essa sequência de ótimos resultados do Sainz no final da temporada, ele ainda não conseguiu chegar na pontuação do Albon, porque os 2 primeiros terços de temporada do Albon foram fora da curva, foram excepcionais. E se a Williams está tão bem no campeonato quanto está hoje, é por quão bem o Albon foi nesse começo de temporada, nesses 2 primeiros terços ali de temporada. Agora o fato é que no final de temporada o Albon está muito abaixo. Muito abaixo. Ele não consegue chegar nem perto do que o Sainz faz. Inclusive, até trazendo de novo os shorts que eu falei, da diferença de tempo, a diferença a diferença do Sainz pro Albon é a 6ª dupla mais distante, assim, né? Considerando as que estão mais próximas para as mais distantes, é a 6ª dupla que tá mais... É a 4ª dupla, no caso, perdão, que tá mais distante. É a 5ª ou a 4ª, agora me fugiu, que tá mais distante. O que é bem preocupante pro Albon. Eu tava falando mais próxima, né? Mas é mais distante. Acho que o correto é falar a 4ª mais distante. Isso. É bem preocupante isso pro Albon esse final de temporada. Não acho que isso seja qualquer risco pra ele, pelo que ele já fez. Mas ano que vem ele precisa dar esse reset aí. E o final de temporada não pode abaixar tanto o nível assim. Especialmente se o Williams estiver pensando em algo maior no ano que vem ou nos próximos anos, o final de temporada é crucial que você pontue. Depois a gente teve a queda do Gabriel Bortoleto, que fica em 14º lugar. Na última volta dele, ele erra bastante no primeiro setor, ele quase traseira lá, quase que o carro vai embora, mas ele consegue segurar, só que isso mata qualquer chance dele de melhorar. Nos outros setores, no segundo e terceiro, ele faz bons tempos, poderia ter melhorado a volta se não tivesse errado no primeiro setor. Só que o Bortoleto tem 5 posições de punição para pagar por conta do GP de Las Vegas. E por conta disso, ele vai largar da 19ª colocação. A gente tem o comentário do Josão Colorado mercedista. Bortoleto fez o mínimo para ficar na frente do Colapinto. Ele olhou e falou: Colapinto é o último, do argentino eu não fico atrás. Então garantiu a 14ª colocação para que ficasse pelo menos na frente do Franco. Mas falando sério, eu não duvido inclusive que o Bortoleto largue da pit lane. A Sauber veja assim, cara, largar de
19º, largar da pit lane, meio que elas por elas, sabe? Eu acho que é até melhor que largue da pit lane, troque todos os componentes que puder trocar, troca motor, troca peça de carro, troca tudo que puder trocar e vai com carro zero pra essa corrida. É muito difícil de ultrapassar no Qatar, não acho que vai ter tantas oportunidades, mas você pode tentar talvez alguma coisa mais ousada, se bem que com a obrigatoriedade das duas paradas que a gente vai ter nessa corrida, acho difícil que uma estratégia mais ousada aconteça, mas ainda assim é uma possibilidade ali, pensar em alguma estratégia diferente, quem sabe a Sauber. Mas o Bortoleto, eu acho que a ideia é que troque tudo e pelo menos chegue em Abu Dhabi com um carro zero, sabe? Um carro novo, completamente, daí posso fazer uma classificação melhor e sonhar com pontos em Abu Dhabi. Aqui no Qatar, acho difícil, considerando a punição e de que não duvidaria deles trocarem peças pro Gabriel largar da pit lane. Depois a gente teve o Berman, mais uma boa classificação do Berman, se colocando bem à frente do Ocon, sonhando ali com posição de pontuação de novo, 13º ali, 3 posições, dependendo do que acontecer na largada, ele pode ganhar essas posições e sonhar com os pontos. Uma boa temporada do Berman e vem mantendo a boa performance nesse final de temporada. O Liam Lawson mais uma vez cai antes do Q3, esse final de semana não tá sendo tão bom pra ele. Eu acho que a notícia, né, deve com certeza internamente já tá anunciado pra todo mundo, então a notícia de que ele não vai subir pra Red Bull deve ter desmotivado um pouco, ele não tá mais pilotando nesse mesmo nível, vinha se classificando próximo do Hadjar nas últimas etapas, mas dessa vez não consegue fazer isso. Não que a 12ª colocação seja de todo mal, mas a gente sabe que ele poderia algo a mais. E o Hülkenberg faz uma boa classificação, coloca essa Sauber em 11º, pensando ali na disputa da Sauber no P6, no P7 dos construtores, coloca ali numa posição que dá pra sonhar com pontos. Claro que alguns adversários se colocam em posições melhores, mas contenção de danos, né? Já que você não conseguiu o mesmo que eles, você tem que conseguir o melhor possível. E o Nico faz uma boa classificação, por isso aqui, por um pelinho, não passa pro Q3, mas larga de 11º lugar e se fizer uma boa largada, tá nos pontos. E antes da gente ir pro Q3, lembrando que você ainda pode aproveitar a Go Black que tá rolando lá na Go Case, com vários produtos com coleção do Senna, coleções de automobilismo, tem também do seu time de futebol, se você gostar, tudo com muito desconto por conta desse mês de descontos que tá rolando lá na Go Case, e você ainda pode conseguir desconto em cima de desconto se você usar o cupom que tá aparecendo aí na tela, o cupom Clube F1. Daí você pode garantir copos térmicos maravilhosos como esse aqui da coleção Senna, que eu realmente estou usando para tudo, como eu falei no último vídeo que eu falei da Go Case, que eu fiz publi para eles. Você tem outros produtos, como essa garrafinha, que eu tô usando agora para beber água todos os vídeos, inclusive bebam água, é importante. E tem vários outros produtos, capinhas de celulares, garrafas fresh, todo tipo de produto para você. Dá uma olhada, o link tá no comentário fixado, e você ainda ganha desconto em cima de desconto usando o cupom Clube F1, que tá aparecendo aí na tela para vocês. Indo para o Q3, a gente teve as quedas de Charles Leclerc com o tempo de 1:20.561 e depois Pierre Gasly em nono lugar, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Isaac Hadjar, Kimi Antonelli, George Russell, Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri na pole position com o tempo de 1:19.387. A gente vai começar já falando, né, do 10º colocado, Charles Leclerc, que tem um comentário do Norris palmeirense, falando que fim de semana pavoroso da Ferrari, inclusive daqui a pouco pode ou não ser um final de semana pavoroso para o Norris palmeirense, considerando que eu gravo esse vídeo faltando 1h30, 1h20 pra final da Libertadores começar. Então, se você for ferrarista, Norris palmeirense, o que eu duvido, já que tem o Norris no seu perfil, então imagino que você torce pra McLaren, mas caso ele seja ferrarista, seu final de semana pode ser duplamente horrível, a depender do que vai acontecer. Agora, voltando a falar de Fórmula 1, já dei a cota de Libertadores desse vídeo. Que final de semana pavoroso da Ferrari, cara. Que final de semana pavoroso da Ferrari. Do Lewis eu não preciso nem dizer, já falei muito. Mas o Leclerc tá lutando com a vida dele pra manter esse carro na pista. Quantas vezes a gente não viu nessa classificação, na corrida sprint, na classificação sprint, o Leclerc saindo da pista, rodando, saindo fora. Sabe, o Leclerc, ele tá fazendo as voltas da vida dele pra conseguir colocar esse carro em 10º lugar. E eu não tô, talvez, nem exagerando. O Leclerc, ele está lutando contra o próprio carro para conseguir manter ele dentro da pista. Cada volta é um sofrimento do Leclerc, porque parece que esse carro vai espanar para qualquer lado, menos para onde tem que ir. O Leclerc tá sofrendo para manter esse carro lá dentro, e assim, é um final de semana não, um final de temporada muito ruim da Ferrari, apesar de ter tido boas corridas nesse final de temporada. Você teve algumas boas provas da Ferrari, como ela tinha ritmo, por exemplo, no próprio GP do México, tava muito bem, podia ter conseguido um pódio duplo, tinha ritmo pra isso. Só que aqui no Qatar, tá tenebroso essa situação da Ferrari. Cara, realmente, assim como o Lewis só tá cumprindo tabela no final da temporada, acho que o Leclerc tá nisso. Só que ele ainda tá tentando manter um esforço pra fazer o carro ficar na pista, sabe? Que finalzinho de temporada horrível da Ferrari. E em nono lugar, a gente teve
Pierre Gasly, o que eu tô muito surpreso de estar falando aqui, trouxe comentário do João Frederico de Freitas, Gasly é piloto. Como eu falo do Kimi Antonelli, como a gente fala nas lives do Que Pode Esse, inclusive a gente vai estar vendo o GP do Qatar em live nesse domingo, lá no nosso canal, Que Pode Esse, eu, o Fernando e o Kevin. E a gente sempre fala, né, quando a gente quer chamar um piloto de alguma coisa boa, a gente fala, esse cara é piloto, Pierre Gasly é piloto, tá? O Pierre Gasly, o que ele tá fazendo com essa Alpine, cara, assim, se o Charles Leclerc tá lutando com a vida pra manter essa Ferrari nos pontos, o Gasly tá lutando com a vida só pra fazer alguma coisa com essa Alpine, porque a gente tá falando da mesma Alpine que classificou em último e penúltimo na sprint. A gente tá falando dessa Alpine. Agora a mesma Alpine que o Gasly conseguiu botar num Q3, conseguiu botar em 9º lugar, não ficou nem em último do Q3, ficou na frente da Ferrari. Não que necessariamente seja um grande mérito hoje, mas ele ficou na frente da Ferrari. Então uma grande volta do Gasly pra tentar compensar o desastre que aconteceu com ele em Las Vegas, coitado. Ele classificou bem, só que daí, né, o caos causado pelo Gabriel acabou tirando ele lá das chances de pontuar. Dessa vez se coloca de novo nos pontos e pode sonhar com essa pontuação mais uma vez. Grande classificação do Pierre, que vem fazendo talvez uma das melhores temporadas da sua vida. Depois a gente teve as classificações do Fernando Alonso largando de 8º lugar, de novo levando a Aston Martin pro Q3, já virou rotina, né? Stroll cai no Q1, Alonso leva pro Q3, fica nas posições mais abaixo ali, apesar de ontem ter feito uma grande classificação sprint, mas de novo consegue levar essa Aston Martin pro Q3 e a gente vai descobrir amanhã qual vai ser o caos, né? A praga que o universo vai jogar pra que ele não pontue, porque é sempre isso. Ele classifica esse carro na zona de pontuação, daí sei lá, cara, o mundo explode só onde o Alonso tá. Cai um meteoro em cima do carro do Alonso, especificamente pra ele não conseguir converter os pontos. Porque, sério, essa temporada dele tá sendo extremamente azarada, cara. Vamos ver e torcer pra que ele consiga converter essa pontuação amanhã. Depois o Carlos Sainz, de novo, nesse último terço de temporada, vem carregando o Williams nas costas. Ele realmente roubou toda a energia vital do álbum. Tudo que o álbum entregava no começo da temporada, o Sainz sugou e agora tá entregando. Culpa 100% do unicórnio que ele coloca no capacete. Não existe nenhuma outra explicação lógica pra isso. Só que, de novo, ele se classifica bem, um 7º lugar. Com certeza deve trazer pontinhos ali. Que, assim, de novo, acho muito improvável que a Williams perca o P5 com os construtores, pela vantagem que tem. Mas se continuar pontuando, é melhor pra garantir que fique em uma boa posição no campeonato de construtores, né, financeiramente principalmente, porque a Williams está investindo bastante na fábrica para dar um próximo salto e até 2028 voltar a disputar um título. Daí o Isaac, lá botando mais uma vez, né, o nome dele na placa, falando, eu sou o segundo piloto da Red Bull, sendo o segundo piloto da Red Bull mais rápido da pista, o piloto das equipes Red Bull, o segundo mais rápido na pista, coloca o carro em 6º lugar com essa Racing Bulls. Então, assim, apesar do que o Tsunoda fez ontem se classificando bem na frente do Max e uma decente corrida hoje, não acho que seria possível salvar e, de fato, eu acho que ele já sabe que tá demitido, é só uma questão de tempo até ser anunciado. E o Isaac, com essa motivação extra, vem fazendo uma boa classificação, coloca o carro em 6º lugar. Em 5º e 4º a gente teve as duas Mercedes, mostraram que tá com um bom carro, a Mercedes pode fazer uma gracinha, o Russell mostrou na classificação sprint isso, que a Mercedes tem um bom carro nesse final de semana e pode sonhar em fazer alguma gracinha ali, tentar alguma coisa, se alguém errar, eles vão estar ali pra morder uma posiçãozinha de pódio, sabe? Eles vão estar ali. Mas dessa vez não conseguem se classificar tão bem, pelo menos o Russell quanto na sprint, o Antonelli até melhora sua posição, larga de 5º agora, o Russell cai 2 posições e vai largar da 4ª colocação, não que seja ruim, longe disso, ele ainda está numa boa posição para tentar sonhar com alguma coisa, se classifica inclusive muito perto do Verstappen que fica em 3º, o Russell faz 1:19.662 e o Verstappen faz 1:19.651. O Max é outro que otimiza tudo que ele pode, depois de uma classificação não tão boa na sprint, dessa vez ele volta e faz uma boa classificação para se colocar ali logo atrás do seu rival direto pelo título. Teve aquela mini treta, eu até postei um shorts comentando sobre o assunto mais cedo, do próprio Verstappen com o Lando Norris, que o Verstappen fala que se tivesse na McLaren já teria sido campeão, e o Norris vai lá e responde e fala, olha, ele pode falar o que ele quiser, e faz parte da personalidade agressiva dele, falar essas bobagens, mas é isso aí, tá ligado? Então eles já tiveram essa troca de palavras afiadas um com o outro hoje mais cedo, e agora o Verstappen larga logo atrás do Norris, pode tentar atacar na primeira volta, se ele quiser sonhar com o título, ele precisa terminar na frente do Norris, se ele terminar atrás do Norris, de qualquer forma, ele não tem mais como ser campeão em Abu Dhabi. Então podemos esperar o Verstappen bem agressivo na largada amanhã, porque ele precisa ser. Se ele não passar na largada, é muito difícil que ele consiga passar na pista depois. A gente viu na corrida sprint hoje que é bem difícil de acompanhar nessa pista, é bem difícil de ultrapassar.
Então, se ele não passar na largada, é muito difícil que consiga na pista. Vamos ver, mas acho que o Max vai tentar dar uma agressivada amanhã, com certeza. Aí, o P1 e P2 ficou com as McLarens. A gente tem até um comentário aqui disso que eu tava discutindo com vocês, né? O LaNorse, L4 Norse, falando: Norris vai deixar o Max passar, ele só tem que ficar em P3. O que eu particularmente não duvido totalmente que aconteça, tá? Se o Max larga bem, vamos dizer que o Max realmente larga bem e bota lado a lado com o Norris, eu não duvido o Norris dar uma tiradinha de pé e só ficar na cola. Sabe? Só ficar encostado ali. Porque ele sabe que não precisa arriscar. Quem tem tudo a perder é ele. Se ele abandona, se dá um toque errado, se ele encosta ali no pneu, fura um pneu, ele roda, vai pro fundo do pelotão, quem perde com isso é o Lando Norris, não é o Verstappen. O Verstappen não tem mais nada a perder. Ele já tá atrás no campeonato, ele vai jogar todas as cartas que ele tem. O Norris é que tá com a liderança, o Norris é que tem tudo a perder. Ainda mais com o Piastri largando a pole lá e não ligando pro que vai acontecer atrás dele. Então se o Max realmente larga bem, joga esse carro por dentro ali, eu não duvido que o Norris vai tirar o pé e ficar em terceiro. Porque, de novo, o Norris ficando em terceiro em todas as corridas, ele ainda é campeão mundial. Então eu não duvido dessa possibilidade. Não duvido dessa possibilidade amanhã. Agora, falando da nossa pole position, como o Alan Beerfield trouxe aqui, o Homem de Gelo entrou no freezer de novo. O Oscar Piastri acordou. Piastri não, Qatar é a pista do Oscar. O cara ama correr no Qatar. Ele simplesmente ama correr aqui no Qatar, cara. É a pista que, sim, que ele volta a ser o Piastri que a gente tá vendo praticamente a temporada inteira, até ele desligar a cabeça em Baku, sabe? Até ele simplesmente esquecer como pilota um carro de Fórmula 1 em Baku. Ele volta a ser esse piloto incrível. Não é de hoje que ele é bom nessa pista, que ele tem bons resultados, só que, mais uma vez, coloca uma pole position, não dominante, mas uma boa pole position, 1º na frente do seu companheiro de equipe. Afirma ali, atesta que é ele que tá vindo como favorito para vencer essa corrida. Só que só vencer com o Lando Norris terminar em segundo ainda não é necessariamente o melhor cenário para ele, porque agora ele tá a 22 pontos de diferença do Lando Norris. Se ele vence essa corrida e o Norris termina em segundo, ele tira mais 7, que daí 22, 20, ainda faltam 5, ele fica a 15 pontos de vantagem de diferença do Lando Norris, o que ainda é uma situação bem complicada partindo para Abu Dhabi, para ele ser campeão. Ele precisa de uma péssima corrida do Norris em Abu Dhabi nesse caso. Então, caso ele queira sonhar bem, ele tem que largar bem, e como o Paulo Paranhos RJ trouxe, sonho do Piastri, DNF do Norris Verstappen. O sonho do Piastri é, ele larga bem, o Verstappen vai lá, tenta dar essa ultrapassagem maluca para tentar passar o Norris na primeira curva, os dois batem e abandonam. O que não é algo tão incomum nessa pista, a gente já viu acidentes assim nessa pista, tá? Na curva 1 ali. A gente já viu acidentes assim nessa pista, mais de uma vez. Então, não é impossível um caos ali acontecer, que seria totalmente positivo pro Piastri, porque daí nesse cenário o Piastri termina a corrida e é líder do campeonato mundial, porque eu tenho certeza que ele gostaria muito. Mas aí tá o que aconteceu na classificação do GP do Qatar de 2025. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar nos comentários se você gosta, não gosta, concorda, discorda, o que você tem a dizer, eu sempre quero saber. Então não esquece de escrever a sua opinião aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que é simbólico, totalmente opcional, mas que ajuda muito a manter o projeto vivo. Lembrando também que se você quiser garantir garrafas maravilhosas como essa daqui, da coleção Senna, da Go Case, que eu acho essa estampa aqui maravilhosa, eu acho ela tão bonita que eu realmente, quando me deram a opção de escolher, eu escolhi ela em 2 produtos diferentes, porque eu realmente gostei muito, eu achei bem bonito esse daqui. Você pode garantir com o cupom que tá aparecendo aqui na tela, desconto, em cima do desconto, é o cupom Clube F1, então clica no link do comentário fixado pra você conferir lá as promoções da Go Case. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui, e até o próximo vídeo.